Nós não aprendemos sobre a maioria das revoluções, ao menos que nós façamos questão de procurar. E por mais que nós já ouvimos falar muito pouco sobre a Revolução Coreana, nós ouvimos falar ainda menos sobre a outra Revolução Coreana, a que veio anteriormente à que acabou criando a República Popular Democrática da Coreia. Hoje nós vamos, mais uma vez, falar sobre algo que aconteceu antes, sobre a Revolução Coreana Anarquista. Mas, antes de dar uma olhada mais a fundo, por favor se inscreva, dê like, comente e compartilhe esse vídeo. A Associação do Povo Coreano na Manchúria, também conhecida como Comuna de Ximin ou Prefeitura de Ximin, foi uma sociedade anarquista que existiu na primeira metade do século XX, especificamente de 1929 a 1932, mas as fontes variam nisso. E ela foi criada num contexto onde toda aquela região da Ásia estava numa situação verdadeiramente terrível. Além da Coreia estar sendo invadida e colonizada pelo Japão, a China estava sendo continuadamente destruída por lutas entre senhores da guerra que comandavam diversas regiões do país, que não estava unificado ainda. O primeiro passo na cadeia de eventos que levou à Comuna de Ximin foi uma grande onda de protestos contra a ocupação na Coreia, a qual a resposta do exército japonês foi basicamente atirar em todos os manifestantes. Depois da resposta violenta se transformar numa sequência de massacres, causando 7.500 mortes e 160 mil feridos, o medo de que o governo japonês estava planejando matar toda a população do país levou 2 milhões de pessoas a fugir da Coreia. Os refugiados, no caso, fugiram para o norte, para a região de Ximin, que era uma região de população predominantemente coreana da Manchúria. Naquela época, Ximin era um lugar especial porque tinha acabado de sair de um estado de poder dual. Até recentemente, ela estava sob duas forças: o senhor da guerra e bandido Zeng Zuolin e o general nacionalista coreano Kim Woo-jin. Zeng tinha sido assassinado recentemente pelo exército japonês em um atentado à bomba, onde a região estava sendo gerida por Kim. Kim, no caso, estava cuidando da região através da nova Prefeitura Popular, uma das chamadas prefeituras autônomas que existiam naquela região e época. Estas prefeituras eram interessantes aqui porque elas tinham muitos paralelos com os sovietes da Rússia, porém com um caráter mais regional que municipal. Ou seja, elas tinham semelhanças com o modelo de conselhos que vários tipos de socialistas advocam. Vendo por um lado uma necessidade de cuidar dessa massa de refugiados e do outro a oportunidade de uma vida, a Federação Anarquista Coreana apresentou para Kim Woo-jin uma proposta de assumir o projeto da prefeitura de Ximin e transformar ela em uma sociedade anarquista. Incrivelmente, Kim aceitou e a prefeitura foi renomeada como Associação do Povo Coreano na Manchúria. Assim que a Federação Anarquista assumiu, a mudança foi muito além do nome. A Federação Anarquista coletivizou as terras e outros meios de produção, implantou uma economia de presentes primariamente baseada em ajuda mútua, e os diferentes setores da economia eram organizados em associações de produtores de forma muito similar ao que o sindicalismo anarquista costumava prescrever. Por motivos que vou explicar no fim do vídeo, existe pouca informação detalhada, mas os poucos relatos a respeito apontam que a vida na prefeitura era bem confortável, ao menos em comparação com o resto da região. Esta associação também criou um sistema completo de educação e passou a fornecer treinamento e serviços para a população com base em 8 departamentos, que eram autodefesa, agricultura, educação, finanças, propaganda, juventude, saúde pública e assuntos gerais. Falando em autodefesa, a federação começou a treinar os camponeses em táticas de guerrilha para que pudessem se defender, assim como continuaram lutando contra a invasão japonesa tanto aberta quanto clandestinamente. De forma aberta junto das antigas forças de Kim Woo-jin e clandestinamente através de atentados à bomba contra oficiais do exército japonês na Coreia. Além de tudo isso, a associação também criou uma organização paralela para propagar a ideologia do anarquismo dentro da prefeitura, abertamente e em segredo dentro da Coreia. Mesmo que a prefeitura estivesse sofrendo com ataques de virtualmente todo mundo ao redor, ela nunca perdeu território durante a maioria de sua duração, como chegou inclusive a ganhar território em ataques de retaliação. Porém, eventualmente, Kim Woo-jin foi assassinado enquanto estava consertando um moinho de arroz e começou o declínio da prefeitura. Nos meses seguintes, várias outras figuras importantes da associação foram assassinadas também e os ataques japoneses se intensificaram. A prefeitura acabou quando um ataque japonês em larga escala começou pelo sul e quando a maioria já estava tentando defender por lá, um outro ataque pelo norte levou ao fim da experiência. Depois do fim, o exército japonês prendeu ou matou virtualmente todos os membros da federação, com exceção de uma parte dela que conseguiu fugir. Esses sobreviventes da Associação do Povo Coreano na Manchúria mais tarde criaram uma outra federação, dessa vez uma sintetista, chamada Federação de Construtores de Sociedades Livres. Um nome que, na minha opinião, é muito bonito e bem mais criativo do que grupos de esquerda geralmente costumam escolher. É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Por favor, se inscreva, dê like, comente e compartilhe. Até mais.